E aí, gurizada? Sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas. Esse é o curso de Programação Estruturada em C, segundo vídeo da playlist de recursão, funções recursivas. Se tu não assistiu o primeiro, sugiro que tu faça isso antes de começar esse. Vai estar no card. Vamos lá então, para alguns exemplos, né? Continuar o outro vídeo. Exemplos de funções recursivas. Beleza. O primeiro exemplinho, né, além do fatorial do vídeo anterior, uma multiplicação. 5 vezes 3. Vamos trabalhar com números do que álgebra para facilitar. Eu vou chamar o 5 de A e o 3 de B, tá? E aqui nós temos o... A gente pode fazer uma multiplicação por somas sucessivas, evidente. Utilizando, por exemplo, somas sucessivas em cima do 5, 3 vezes, repetindo, e somas sucessivas em cima do 3, 5 vezes. Tá. Mas esse, como eu ia dizendo, né, antes de pausar aqui devido a um barulho, isso aqui é o pensamento sequencial laço de repetição, não é esse pensamento recursivo. O pensamento recursivo ele é um pouco diferente, é esse aqui. Então, assumindo aquela questão do modificador e a condição de parada, né? Então, veja como está sendo discriminado aqui essa multiplicação 5 vezes 3. 5 vezes 3 é realmente igual a 5 mais 5 vezes 2. 5 vezes 3 também é igual a 5 mais 5 mais 5 vezes 1. E 5 vezes 3 também é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5 vezes 0. Então, ao fazer esse exemplo aqui, escrever ele desta maneira, né, de forma recursiva, é possível tirar essa álgebra aqui embaixo. Ó. A vezes B é igual a A mais A vezes B menos 1. Porque o B foi assumido como o modificador. Eu poderia ter utilizado A, tá? A fórmula ia mudar um pouquinho, mas eu poderia ter utilizado A. Mas no caso foi escolhido B. Então a condição de parada para esse caso, de acordo com essa observação aqui que foi feita, isso aqui é feito no papel, tá, cara? Eu tô no slide, mas isso aqui é feito no papel, né? Não tem mágica. Então a condição de parada é quando B for zero, né? Veja, para implementar isso aqui, você tem esse código do lado aqui. Então, multiplicação, entra A e entra B. De novo aqui o 5 e o 3, como está no exemplo aqui do slide. Se o B é maior que zero, então vai retornar o A mais multiplica A e B menos 1. Exatamente como está aqui essa fórmula, tá? É uma fórmula matemática no fim das contas. Então está aqui a chamada da função dela mesma, né? Caracterizando a recursão. E, bom, quando o B for zero, vai retornar o zero. E essa conta aqui, 5 mais 5 mais 5, vai ser feito ao desempilhar a pilha da memória, né? De chamadas da função multiplica. É importante que você repare também que essa minha função de multiplicação, ela funciona apenas para números inteiros positivos, tá? Se aqui funcionar para números inteiros negativos e positivos, qualquer combinação deles, isso aí eu vou gravar um outro vídeo ainda, um exercício disso, tá? Muda um pouquinho o problema, tá? Você vai ter aí diferentes modificadores com diferentes condições, mas dá para fazer, tá? Então, eu não disse no início, mas essa multiplicação é apenas para inteiros positivos. Perfeito? Bom, encerrando aqui, vamos para o exemplo 2. Bom, aqui eu vou direto para uma divisão, né? E aqui, por causa da divisão, eu não vou nem mostrar como é que fica a iteração dessa divisão via repetição, nem no exemplo anterior, da multiplicação. Da mesma forma,
está sendo aqui discriminado de maneira recursiva como é a operação, né, detalhado, como é que é essa operação de divisão. Aqui eu peguei basicamente os mesmos números, né, 5 vezes 3, peguei o 15 e dividi por 3. Então veja, assumi que o 15 é A e o 3 é B. 15 dividido por 3 é igual a 1 mais 12 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 1 mais 1 mais 9 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 1 mais 1 mais 1 mais 6 dividido por 3. Enfim, está claro aqui que eu vou reduzindo do A o número B e incrementando 1 toda vez que o A é maior que zero. Novamente, esta divisão aqui ela funciona apenas para números inteiros positivos, tá? Bom, ao observar aqui esse desenvolvimento, né, eu consegui tirar essa fórmula A dividido por B igual a 1 mais A menos B sobre B. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o modificador é esse A menos B, tá? Esse é o modificador. E a condição de parada é quando o A é zero, tá? Mas essa é uma divisão exata, né? Essa divisão aqui, se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 5. Bom, eu tô trabalhando com inteiros, tá? Se eu for dividir o 17 por 3, que também dá 5, tem também que dar 5, porque eu estou trabalhando com inteiros, eu vou ter um desenvolvimento parecido, tá? Com 15. Só que lá no final, ao invés de ter 0, com o resultado final do A, eu tenho o número 3. Eu não posso avançar aqui, tá? Então, diferente da multiplicação, que era quando o B era maior que 0, aqui não. Aqui a condição de parada muda um pouquinho, é quando o A não for, quando o A for menor que o B, não interessa se é 0, a divisão deve parar, tá? Porque 2 é menor que 3, 0 é menor que 3. Em ambos os casos está claro que a divisão precisa parar. Só que essa divisão é a divisão inteira, perfeita, sem resto, e essa tem resto. Mas o resto aqui não interessa, tá? Bueno, então o parâmetro A, do jeito que foi discriminado aqui, feito dessa forma, é o modificador, tá? Então vamos aqui para um terceiro estudo de caso, onde 2 dividido por 3 é o estudo de caso, né? 2 dividido por 3 é 0. Sobra 2, mas não interessa, é 0. Tá errado aqui no slide, como pode ver, tá? Bom, então eu tenho que A dividido por B é 1 mais aquela fórmula, A menos B sobre B, se A é maior que B. Maior ou igual a B. Se não, é 0. Tá? Isso aqui, cara, é a maneira recursiva de se pensar num problema, tá? Bom, antes de eu mostrar como é que se faz isso aqui via código, né? É preciso notar o seguinte: no exemplo da multiplicação, eu comentei com vocês no primeiro vídeo que eu tenho que fazer o modificador convergir para a condição de parada, tá? Então a condição de parada aqui é B maior que zero e esse multiplicador ele tem que convergir para zero. No exemplo do fatorial, o modificador também convergia aqui para 1, para um número para um número ia sendo decrementado, vamos dizer assim, o modificador, tá? Só que na divisão, não. Aqui a mecânica dessa recursão é um pouquinho diferente, tá? O modificador
ele converge, não é de uma unidade em uma unidade, é A e B. Só que aqui eu tenho uma soma acontecendo. Como é que eu controlo essa soma, né? E antes eu não tinha essa soma acontecendo, ia só decrementando. Em ambos os casos, tanto no fatorial quanto no multiplicação, eu ia decrementando. Então tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira que é a mais legal, vamos dizer assim, que é o código que tu vai encontrar, por exemplo, numa internet da vida, é essa aqui, utilizando a pilha de memória. Então, esse lado aqui está a divisão versão 1, né? De A e B. Bom, se o A é maior que B, isso que eu já expliquei por quê, né? Se o A é menor que B, é porque tem resto de divisão ali, ou sobrou alguma coisinha, tem que retornar zero, acabou a divisão, ou a divisão é zero mesmo. Então retorna 1 mais chamada recursiva de divisão de A menos B e B. Diferente da multiplicação aqui também, aqui eu não posso escolher se eu quero o modificador sendo A ou sendo B. Não, aqui tem que ser esse aqui o modificador. Está assumido que o A é o maior número. Tem uns nomes lá, divisor, dividendo, eu não lembro disso aí, tá? Mas tem uns nomes lá da matemática. Bom, essa versão aqui é a versão que monta na memória essa soma 1 mais 1 mais 1 mais 1. Exatamente essa figura aqui, tá? Agora, uma outra opção para ti, tá? Se tu não conseguir visualizar, não é todos os problemas que tu consegue visualizar e tu precisa fazer incrementos na tua chamada, na tua função recursiva, é tu utilizar uma variável de controle auxiliar, tá? A gente sabe que a divisão tem A e B, né? Só que eu não consigo ir montando o resultado da divisão nas próprias variáveis A e B, que nem eu fiz na multiplicação e no fatorial, né? Utilizando as variáveis A e B. Então aqui foi usado uma constante. Mas tu pode utilizar uma variável de controle, tá? Como uma variável auxiliar para te montar a resposta se tu não enxergar isso aqui. É uma outra alternativa. Então veja aqui, ó. Divisão de 15 e 3. Essa divisão começa com o zero, tá? O zero vai inicializar essa variável de controle aqui. E aí, quando o A for maior que B, maior ou igual a B, vai ter aqui a modificação, A menos B. O B se mantém. E a variável de controle recebe o incremento de unidade. Para fazer essa mesma soma aqui, tá? Então tu pode aqui, tu tem a liberdade de abrir uma variável de controle, se tu quiser, para montar a recursão. Aí você vai ter o A menos B aqui acontecendo na chamada recursiva e o controle incrementando. Isso aqui decrementando e isso aqui incrementando também. Cada chamada recursiva, tá? Não vai ser na pilha de memória daí. Aí vai ser em cima dessa variável a operação da divisão. Aqui é na pilha de memória, nessa versão 1. Mas não tem problema. Ainda tem uma terceira variação, que é usando variáveis estáticas, mas eu, pessoalmente, eu não gosto desse tipo de... Por isso que eu não apresento. Mas eu estou citando aqui, fazendo uma menção honrosa. Tá? Cara, como é um assunto bem diferente, eu costumo exercitar mais esse assunto. Então, a próxima playlist que vem só com exercícios, eu devo fazer uns 3. E aí, como tem a parte de ponteiros, mais 1 ou 2 com ponteiros, com recursão de ponteiros também. E é isso aí, tá? Enquanto eu agradeço. E é isso aí. Obrigado. Até o próximo vídeo.